O interrogatório é a parte fundamental de qualquer investigação criminal. O suspeito pode dizer a verdade ou mentir, pode ser inocente ou culpado. O interrogatório é um jogo que envolve altos riscos e o excesso de pressão pode levar um inocente a confessar um crime. Mas se a verdade não for desvendada, um assassino pode ficar solto. Mas como um interrogador descobre a verdade? A tecnologia de hoje é capaz de avaliar o corpo humano e revelar quando alguém está mentindo. As pesquisas mostram quais padrões na linguagem do corpo e na fala podem indicar uma mentira. Através da filmagem de situações de interrogatórios reais, podemos observar como dois detetives empregam a ciência do interrogatório para solucionar casos de assassinato. Matei a garotinha, não foi? A ciência do interrogatório. Quando um crime é cometido, os suspeitos são interrogados. Mas isso só acontece se a polícia julgar que estão envolvidos. Se o suspeito cometeu um crime grave, como assassinato, ele certamente não dirá a verdade. O desafio para o interrogador é saber quando o suspeito está mentindo. O que não é fácil. Mentir é uma habilidade humana fundamental. É parte do que nos torna humanos. Sabemos que muitas vezes mentem para nós sem que a gente saiba que estão mentindo. Maureen O'Sullivan, professora de psicologia da Universidade de São Francisco, pesquisa a habilidade humana de detectar mentiras. Há um estudo recente sobre detecção de mentiras e a média de exatidão foi em torno de 54%, onde a probabilidade era de 50%. Então, a maioria das pessoas não consegue dizer se alguém está mentindo. O estudo inclui policiais e muitos deles, assim como nós, também não conseguem identificar quando alguém está mentindo. Stan Walters, especialista em interrogatórios, já escreveu livros sobre como detectar mentiras e ministra cursos para policiais sobre como desenvolver habilidades para conduzir interrogatórios. O que aconteceu? Agora, todo policial passa por esse treinamento. Lembre-se que está lidando com um psicopata. A grande experiência de Stan Walters com interrogatórios o convenceu de que podemos melhorar nossas habilidades como detectores de mentira. É possível melhorar nossa habilidade de detectar mentiras identificando pessoas que tentam nos enganar. O estresse provoca uma alteração emocional imperceptível que causará mudança de comportamento. Stan acredita que o segredo para identificar mentiras é entender como o ato de mentir é estressante. Mentir causa uma pressão muito forte sobre a pessoa, então ocorre o estresse emocional e o cognitivo, que são apresentados através do comportamento verbal e não verbal. O desgaste exigido pelo ato de mentir pode alterar a linguagem corporal de uma pessoa. Stan Walters chama estas mudanças de pistas da mentira. As pistas que parecem ter maior ligação com a mentira são os movimentos da face chamados de movimentos de negação. Tocar os olhos, o nariz, a boca, as orelhas, sacudir a cabeça por muito tempo, protestar muito ou mostrar aversão quando o corpo se retrai e a pessoa se afasta do entrevistador. O ato de mentir também afeta a fala. Você acha que eu não sabia que seria filmado se entrasse lá? As pistas verbais que indicam mentira incluem algo chamado dissonância cognitiva, pois o estresse mental extremo faz com que a mensagem se perca na transmissão. Ele estava com os caras. As outras pistas estão incluídas em categorias mais amplas: negação, lapsos de memória convenientes, tentar convencer usando palavras como confie em mim, acredite em mim, honestamente. Olha, eu não sei, eu vou lá toda noite depois do trabalho. Frases qualificativas e respostas indiretas são pistas indicativas de tentar enganar. As mudanças na linguagem oral e também no corpo não são as únicas pistas que devem ser observadas. Um dos maiores desafios para o mentiroso é dissimular suas verdadeiras emoções. Charles Darwin acreditava, e nós também acreditamos, que algumas emoções básicas estão conectadas. Quando existe um estímulo, esse grupo de emoções responde. Muitas pessoas não têm rapidez ou não são boas o bastante para identificar isso, e então
acontecem as microexpressões, que é quando a pessoa tenta controlar as emoções, mas não consegue. Microexpressões acontecem em centésimos de segundos. Durante o julgamento de O.J. Simpson, uma testemunha revela uma microexpressão. Vamos assistir a um vídeo de Kato Kaelin. Ele era convidado de O.J. Simpson. Kato Kaelin está sendo questionado se tem ou não um contrato para um livro. É verdade que o senhor tem a proposta de um livro? Quando Marcia Clark pergunta sobre o livro, ele nega. Mas precisa se controlar. Pode-se notar a mandíbula apertada. Ele nega de novo. Mas, à medida que Marcia apresenta mais detalhes sobre a proposta do livro, Kato percebe que não há como negar. O senhor não tem nenhuma proposta para um livro? Eu não quero fazer livro nenhum. O que é interessante está logo no início do interrogatório. O movimento rápido do nariz, Sim. de raiva, repulsa. Sim. Ao observarmos a expressão facial em câmera lenta, podemos notar que ele faz um movimento bem forte de raiva ou repulsa. Passaria despercebido em tempo real, a menos que o interrogador tenha treino para reconhecer microexpressões. Sim. Mais adiante, no julgamento, foi apresentada a evidência de uma conversa entre Kato Kaelin e um editor sobre o contrato de um livro. Perceber sinais de mentira na linguagem corporal, na fala e nas emoções de um suspeito ajuda a descobrir a verdade. Stan Walters também explica que o interrogatório deve ser realizado em 3 fases bem planejadas. O objetivo é tentar conseguir grande quantidade de informação e, ao mesmo tempo, ter certeza de que o conteúdo é preciso. A primeira fase estabelece uma ligação com o suspeito. Você jogava beisebol? Com 17 anos, joguei na liga semiprofissional. A segunda fase extrai a história. Ela perdeu o equilíbrio e caiu de costas. Bateu a cabeça na mesa de centro. Na terceira fase, a versão é confrontada. Tem alguns aspectos que me preocupam na sua história. Através da filmagem de situações reais, veremos como estas técnicas foram empregadas para solucionar 2 casos de assassinato. Em cada um deles, o interrogatório foi crucial para descobrir a verdade, pois não havia evidência nenhuma que ligasse o suspeito ao assassinato. Os interrogatórios foram filmados e apresentados durante os respectivos julgamentos. O primeiro caso começou no dia 1º de setembro de 2003. Nicole Frederick estava em casa com a enteada de 2 anos, Anne Marie Shawley, em Detroit, Michigan. Nicole disse que, naquela manhã, não conseguiu acordar a menina e a levou a um pronto-socorro. A menina tinha um sério ferimento na cabeça. Os médicos suspeitaram de maus tratos e chamaram a polícia. O tenente Victor Loria foi o encarregado do caso. Enquanto algumas pessoas ficaram muito tristes pela condição da pequena Anne-Marie, percebi logo que Nicole Frederick parecia não estar muito preocupada com a condição da menina. A falta de emoção de Nicole Frederick era um forte indício para o tenente Loria. Ele acreditava que Nicole sabia o que havia acontecido com Anne-Marie e quis interrogá-la. No segundo caso, Cameron Ross, de 40 anos, morava com a filha Kiara, de 4 anos, em Lawrence, Kansas. Carmen planejava mudar para a Califórnia, casar-se novamente e começar uma vida nova. O ex-marido, Thomas Murray, 48 anos, professor de inglês da Universidade Estadual de Kansas, era contra essa ideia. Ele morava em Manhattan, Kansas, que fica a 1h30 de Lawrence. No dia 14 de novembro de 2003, Carmen foi encontrada morta em casa. Ela foi agredida fisicamente e esfaqueada. O detetive Doug Woods, do Departamento de Polícia do Condado de Douglas, foi encarregado do caso. Observei o corpo de Carmen Ross no chão. A sala estava em desordem, havia móveis caídos, muito sangue no tapete, no teto, nas paredes. A primeira tarefa do detetive Doug Woods era informar ao ex-marido Thomas Murray sobre sua morte. Eu bati na porta e disse que precisava conversar com ele. Contei que a esposa estava morta. A primeira coisa que ele disse foi: "Tem que ser agora?"
Ele não teve nenhuma reação, não mostrou nenhum sentimento. Não quis saber o que aconteceu. Foi a reação mais estranha que já vi. Quando o detetive Duke Woods conversou com Thomas Murray pela primeira vez, ele ainda não era considerado suspeito. Mas o modo como reagiu à notícia levantou suspeitas e por isso ele foi chamado para o interrogatório. Nos dois casos, os investigadores querem determinar se os suspeitos têm alguma relação com os assassinatos, mas o interrogatório não começa com este tipo de pergunta. A primeira fase de um interrogatório bem-sucedido é quando o inquisidor deve estabelecer uma constante, uma linha básica para o comportamento do suspeito. O tenente Laurie começa o interrogatório de Nicole oferecendo um lanche a ela. Tento avaliar seu comportamento. Se ela é nervosa, se está tentando se conter ou se é agressiva. Assim, sei como irá reagir. Isso durou alguns minutos, mas ela ficou mais relaxada logo no início do interrogatório, porque não havia confronto. Você tem planos para hoje? Não. Muito bem, vá com calma. Comemos hambúrguer e batatas fritas. É uma boa maneira de conhecer alguém, pois geralmente não comemos com estranhos. No segundo caso, o detetive Woods observa o comportamento do suspeito Thomas Murray. Moro nessa cidade já faz 16 anos. Você me parece familiar. Não costumo ficar aqui nos fins de semana, quando saio para jogar softball. No início, tento criar uma atmosfera de confiança. Peço informações pessoais básicas. Assim, não há motivo para ser desonesto ou mentir sobre nome, data de nascimento, onde estudou, esse tipo de coisa. Deve ter sido quando parei de jogar beisebol com 18 anos. Você jogava beisebol? Joguei na liga semiprofissional com 17 anos. Quando o detetive sente que já tem uma linha de base sobre o comportamento do suspeito, ele começa a segunda etapa do interrogatório. Na fase de narração do evento, o suspeito deve explicar o que fez no dia do assassinato. No caso de Nicole Fredericks, o tenente Vitor Laurie começa a fase narrativa do interrogatório. Ele pergunta o que aconteceu com a enteada e como ela foi ferida. Mesmo duvidando das respostas, ele não questiona. O objetivo dessa fase é conseguir o máximo de informação possível. Era comum ela se machucar. Ela vivia caindo. Bem, crianças pequenas sempre se machucam. É, mas ela não parece normal. Ela é bem desajeitada. O ferimento mais sério em Anne Mary é um traumatismo craniano que a deixou em coma. Ela perdeu o equilíbrio, caiu de costas e bateu a cabeça na mesa de centro. Eu acho que foi isso que criou o galo, mas o outro eu não sei dizer. Uma das maneiras de testar a emoção de um suspeito é fazer uma pergunta cuja resposta envolva o lado emotivo. Perguntei a Nicole Frederick, o que você acha que levaria alguém a fazer isso a uma criança? Eu não sei, honestamente eu não sei. No início, a resposta foi boa. Não sei. Considerando os ferimentos, o nível, foi uma resposta boa. Como eu já disse, não acredito que alguém tenha feito isso. Em seguida, ela continuou dizendo não acreditar que alguém tivesse feito aquilo com a menina. Diz que tudo, os ferimentos, queimaduras, arranhões, o traumatismo, tudo havia acontecido mais ou menos ao mesmo tempo, em uma série de acidentes. Nicole Frederick também não demonstra estar chocada com os ferimentos da menina, nem o desejo de descobrir quem os havia causado. Outro exemplo de resposta emocional suspeita. O detetive Doc Woods, que investiga o assassinato de Carmen Ross, começa a fase narrativa do interrogatório com o ex-marido Thomas Murray. À medida em que Woods questiona, ele detecta uma importante pista de linguagem corporal nas mãos do suspeito. A princípio, eu achei que ele estava tentando esconder as mãos. Foi algo que chamou a atenção e que realmente foi importante no desenvolvimento das perguntas. Você tem algum corte, arranhão?
Ah, sim, olhe só. Então ele mostrou as mãos. Havia alguns cortes nos dedos. Veja isso. Como você se cortou? Ele disse, bom, eu me cortei limpando as calhas, e este quando cortava um abacaxi. Mas o detetive não pressiona para saber mais sobre os ferimentos. Ele vai para outra sala e observa através de um espelho bilateral. Ele olha para os pulsos, para as mãos, tenta encenar como aqueles ferimentos podem ter acontecido. Sacode os pulsos para cima e para baixo, sobre os joelhos, como se brincasse com uma criança. É o momento perfeito para o interrogador observar o suspeito, que não está na defensiva. Às vezes, ele lembra como realizou o ato, em outras até murmura alguma coisa, ou ensaia o que vai dizer. Em alguns momentos, pede perdão. Nesse caso, Thomas Murray estava ensaiando uma explicação para os ferimentos. Estou tentando me lembrar como surgiram esses ferimentos e não pude chegar a nenhuma conclusão. O que lembro é que ontem estava brincando com a Kiara, fazendo assim por um bom tempo. E talvez tenha sido isso. Conforme conversa com o detetive Woods na fase narrativa do interrogatório, Thomas apresenta explicações para uma série de evidências que podem colocá-lo na cena do crime. Ao entrar pela porta da frente, seguindo à esquerda, tem um banheiro. Enquanto eu estive lá na terça-feira, depois da audiência, lavei as mãos e sequei. O senhor vai encontrar meu sangue na toalha. Eu garanto. Thomas dá mais detalhes. Explica por que pode haver sangue da ex-esposa Carmen Ross em seu carro. Ele conta que 2 semanas antes, quando foi ver a filha, Kiara, ela estava doente e Carmen foi até a farmácia. Disse então que ela poderia ir com o carro dele, pois havia estacionado atrás do carro dela. Ao voltar da farmácia, segundo ele, o nariz dela começou a sangrar. E como ela queria parar o sangramento, tentou alcançar uma caixa de lenços de papel no banco traseiro para estancar o sangue. Ele explicou que provavelmente haveria sangue dela na direção, no banco traseiro, no chão, no console, no câmbio, locais em que ela poderia ter tocado. Thomas Murray relata uma história complexa para justificar qualquer evidência da cena do crime, mesmo que nenhuma lhe seja apresentada. O poder da fase narrativa é que, sem saber, os 2 suspeitos, Thomas Murray e Nicole Frederick, caíram em várias armadilhas. Na próxima fase, elas irão se fechar. Na fase final do interrogatório, o detetive confronta a narrativa do suspeito, concentrando-se em aspectos que considera duvidosos. Também procura evidências que contradizem a versão do suspeito. O tenente Victor Loria começa a contestar a versão de Nicole Frederick quando ela afirmou que ninguém havia machucado a pequena Anne-Marie. De uma coisa temos certeza. Ela está ferida e alguém fez isso. Certo. Também é certo que não resultou de uma queda, de ficar em pé no sofá ou de cair dele. Alguém naquela casa ontem à noite agrediu a criança. Quando entrei na sala, disse a ela que fiquei preocupado com o que ela havia contado e que não acreditava que tivesse dito a verdade. Lembrei o depoimento inicial em que ela afirmou não acreditar que alguém tivesse machucado a enteada. Ela disse que era ridículo. Ela, na verdade, começou a balançar a cabeça, dizendo que sim, que a explicação era ridícula. Na sala de interrogatório, não é apenas o suspeito que mente. O policial tem autorização para mentir a fim de intimidar e o tenente Victor Loria decide usar esse artifício. A mentira que usei neste caso foi dizer a Nicole Frederick que o ferimento na testa de Anne-Marie seria analisado por um patologista forense.
Não sei, ela foi ferida em algum lugar. É só uma questão de tempo até que eu descubra o tipo de ferimento e consiga ligar a algum objeto em sua casa. E isso vai mostrar a direção certa. Sua reação foi imediata. Ela pensou: estou com problemas. E isso ficou claro no comportamento não verbal dela. O tenente ataca a credibilidade da história, diminui a resistência de Nicole para dizer a verdade usando uma técnica da psicologia chamada desenvolvimento de um enredo. Geralmente, o interrogador apresenta ao suspeito uma explicação plausível para os motivos que o levaram a cometer o crime. Eu nunca vi antes, mas eu posso dizer, nas poucas horas que passei com você, que você é uma boa pessoa. O emprego de enredos é uma técnica muito poderosa, pois oferece ao suspeito formas de se justificar. Claro que num caso como este, que envolvia o assassinato de uma criança de 2 anos, havia um obstáculo significativo a ser superado. E quando surge o enredo certo, a pessoa se agarra a ele. Foi o que Nicole Frederick fez. Quando expliquei que ela havia perdido o controle, que não tinha intenção de matar a criança, que não havia planejado, ela se agarrou a isso e pensou: é minha chance. Imediatamente confessou. Eu estava levando ela ao banheiro. Ela já tinha vomitado na sala e parou na porta com ânsia, como se fosse vomitar de novo. Então eu empurrei ela. No vídeo pode-se ver que ela fez um movimento rápido com a mão e diz: tentei ajudar. Ela caiu e bateu com a cabeça no vaso sanitário. Eu empurrei e disse: vai! Ela empurrou com mais força do que pensou. Eu a empurrei com muita força e ela bateu a cabeça no vaso. Eu não queria fazer isso. Eu não a sacudi, não queria fazer isso. Mas, ao examinar os ferimentos, a explicação não combinava com a gravidade deles. O tenente Laurie acredita que o desenvolvimento de um enredo ajudou a esclarecer o crime. Nicole Frederick admite ter empurrado Anne Mary, o que causou o ferimento na cabeça da menina. O detetive Duke Woods adota uma abordagem diferente para contestar um aspecto-chave na história de Thomas Murray. Ele decide investigar a explicação: por que o sangue da ex-mulher estava no carro de Murray. Ele afirma que ela havia usado o carro para ir até a farmácia porque havia bloqueado o carro dela na entrada da garagem e na volta para casa ela teve um forte sangramento no nariz. Observando a residência e a área da garagem, fica óbvio que há muito espaço para manobrar. Assim, o argumento de que havia estacionado atrás do carro dela e trancado a saída não tinha muita credibilidade. A suspeita do detetive Woods tem fundamento. Durante a investigação, encontramos o recibo da medicação que ele afirma que Carmen havia comprado. Porém, foi Thomas Murray quem usou seu cartão de crédito e assinou o recibo. Ele fez a compra naquela noite, mas afirmou que quem tinha ido até o Walgreens tinha sido a Carmen. Murray havia caído numa armadilha. A polícia nunca encontrou o sangue de Carmen no carro dele. A tentativa para enganar o detetive Woods não funciona. Revelar a mentira de Murray foi uma etapa importante para Woods. Nicole Frederick admitiu ter empurrado Anne Mary, o que causou o ferimento na cabeça. O tenente Laurie decide investigar a história indo até a sua casa. Jamais vou esquecer aquele banheiro. Quando olhei no cesto de lixo, vi muita fita adesiva e muitos chumaços de cabelo. Na manhã seguinte, perguntei a ela sobre tudo aquilo. Qual a explicação? Poderia ter várias, certo? Elas brincam com isso. E a melhor explicação foi que as meninas enrolavam a fita nos pulsos para brincar de Mulher Maravilha. Qualquer pessoa que tenha filhos pequenos e conhece fita adesiva sabe como gruda. E uma criança não vai enrolar fita nos pulsos para brincar. Sabemos que as marcas de queimadura são de cigarros.
As marcas de cigarro na criança eram algo difícil de explicar. Quando interroguei Nicole, ela teve muita dificuldade para explicar as marcas na menina. Eu não a queimei, não tinha fumado. Eu tinha acabado de acordar. As técnicas de interrogar empregadas pelo tenente Vitor Loria revelam a mentira de Nicole Frederick. Mas será que ele vai conseguir descobrir a verdade? Nos dois casos de assassinato, o interrogatório começa a apresentar revelações surpreendentes. No caso de Nicole Frederick, o tenente Loria está perto da verdade. No caso de Thomas Murray, o detetive Woods usa a informação fornecida pelo próprio suspeito para provar que ele mentia. O detetive agora explica uma falha importante na resposta emocional de Murray. Você sabia que algo ruim tinha acontecido com sua esposa quando eu cheguei à sua casa e disse que ela estava morta? Depois de horas de interrogatório, o detetive Woods decide intimidar Murray. Você sabia que ela não morreu de causas naturais? Estamos aqui conversando e você nem perguntou o que aconteceu à sua ex-esposa. Por que não perguntou? Acho que faz parte do instinto humano. Acho que qualquer pessoa quer saber as circunstâncias. Você sabia que ela não morreu de causas naturais? Você nunca perguntou porque talvez já soubesse. Eu deduzi que não era necessário. Não se manda 4 policiais à sua casa para dizer que a ex-esposa faleceu. Para o detetive, a reação foi uma pista de que Murray estava envolvida no assassinato da ex-mulher. Mas durante o testemunho, ele não admite ser o culpado. Não fui eu. Não matei Carmen. Embora Murray negue, as evidências do interrogatório fazem com que ele seja acusado do assassinato de Carmen Ross. Hoje, o juiz determinou que Murray seja julgado por homicídio em primeiro grau. A gravação do interrogatório de Thomas Murray foi apresentada durante o julgamento. Acredito que o júri viu o que realmente aconteceu. Tinha comprado um abacaxi, estava descascando e cortei a mão. O interrogatório de Thomas Murray, que durou 10 horas, foi crucial para garantir a sua condenação pelo assassinato de Carmen Ross. O júri considera o réu, Thomas E. Murray, culpado de assassinato em primeiro grau. Foi um alívio. Conseguimos. Elaboramos um ótimo caso e conseguimos pegá-lo. Thomas Murray apelou da sentença à Suprema Corte do Kansas. Sua apelação não havia sido julgada quando este programa foi concluído. O interrogatório de Nicole Frederick chega a um momento crítico quando o tenente Loria mostra uma falha importante nas reações emocionais dela. Ela não pergunta como está a enteada Anne Mary. Uma pergunta que você nunca fez, e você fez muitas durante nossa entrevista, é: como está Anne-Marie? Eu perguntei ontem, mas o senhor disse que não sabia. Eles não dizem, então parei de perguntar. Não me lembro de você ter perguntado ontem à noite. Eu perguntei sobre os ferimentos, o que estava acontecendo, e o senhor disse que não sabia. Eu só posso dizer uma coisa. Em termos práticos, ela teve morte cerebral. Meu Deus. Ela não vai ficar boa? Está morta? Nesse momento, ela percebeu a gravidade dos ferimentos da criança. Eu não vou esquecer porque sua resposta não foi: meu Deus, pobrezinha, não acredito que isso aconteceu. Ah, meu Deus, eu não queria. Ela pensou: ah, não, como isso me afeta? Ah, meu Deus, eu vou ser julgada por assassinato. Ela queria dizer: vou ser julgada por assassinato. Quando a encontrou pela manhã, ela não respondeu. Você a sacudiu? Sim. Nesta parte do interrogatório, Nicole Frederick admite ser responsável pela morte de Anne-Marie Shawley. A primeira frase dela é: matei a menina. Mas ela cobria a boca com as mãos, como se tentasse impedir que as palavras saíssem.
Não havia barulho e eu sabia que tudo estava sendo gravado e que precisava ser gravado. Então eu perguntei: o quê? Matei a garotinha. O quê? Foi quando ela abaixou as mãos e disse claramente: Matei a garotinha, não foi? Eu não queria. Aquele momento, nunca vou esquecer. Já ouvi outras confissões de crimes sérios. Geralmente a resposta é exaltada. Eu lembro que estava sentado à sua frente, olhando para ela. Percebi naquele momento que o que eu via eram os olhos do demônio, exceto que ele estava no corpo de Nicole Frederick. Minha teoria sobre o que aconteceu naquela noite é que Anne-Marie acordou perto da meia-noite. Ela estava enjoada, acordou Nicole e acabou vomitando no tapete, o que deixou Nicole completamente furiosa. Ela levou Anne-Marie ao banheiro e foi neste ponto que acredito que a agressão teve início. Acredito que Nicole jogou a menina contra o vaso e quando ela começou a chorar alto, usou a fita adesiva para silenciá-la. Ela estava tão furiosa e odiava tanto a menina que então continuou a tortura. O tenente Laurier obteve a confissão de Nicole Frederick após 6 horas de interrogatório realizado em 2 dias. A gravação foi apresentada no julgamento junto com evidências retiradas da casa. Nicole Frederick foi considerada culpada pelo assassinato da enteada Anne Mary Shawley e sentenciada à prisão perpétua. O tenente Laurier e o detetive Woods conseguiram a confissão na sala de interrogatório sem recorrer a métodos repressivos. Sua abordagem, sem dúvida, não é universal. Métodos altamente repressivos são empregados durante os interrogatórios. O perigo é que eles podem levar a confissões falsas. Muitas pessoas acreditam que não existe confissão falsa, que jamais alguém confessaria um crime que não cometeu. Também acreditam que jamais seriam forçados a confessar algo que não fizeram, mas as evidências mostram que, sob certas condições, há pessoas que acabam confessando. Em janeiro de 1988, Stephanie Crowe, de 12 anos, foi assassinada em seu próprio quarto no meio da noite. O irmão, Michael Crowe, foi interrogado. A polícia acreditava que ele havia matado a irmã. Ele foi interrogado e, por fim, admitiu a culpa. Tenho essa sensação terrível de que a matei, mas... Pode falar. Eu não sei por que eu me sinto assim. Eu só sei que, por algum motivo, eu acho que eu a matei. Ele foi acusado pelo assassinato da irmã. O problema, a confissão era falsa. O Dr. Richard Liu, da Universidade de São Francisco, realiza pesquisas sobre confissões falsas. Temos nos Estados Unidos hoje mais de 200 exonerações de DNA, quer dizer, exonerações comprovadas pela ciência com exames de DNA. De 15% a 20% destas exonerações envolvem confissões falsas. Há centenas de outros casos conhecidos em que a pessoa foi coagida a confessar. Por que alguém arruinaria a própria vida confessando um crime que não cometeu? Muitas pessoas acreditam que um interrogatório é algo intenso, com muita emoção e confronto. Na verdade, o interrogatório mais produtivo não é assim. Geralmente, o interrogador que emprega o estilo acusatório já elaborou uma pré-concepção antes mesmo de entrar na sala. Então usa esse ponto de vista restrito e começa a atacar o suspeito. Deve haver uma explicação. Eu não sei. O interrogatório de Michael Crowe foi extremamente coercivo e de confronto. Me conta o que aconteceu. O senhor faz perguntas que eu não sei responder. O que eu posso fazer? Michael Crowe tem 14 anos e acabou de saber que a irmã que adora está morta. Eu não menti.
Ele afirma repetidas vezes que não a matou e eles continuam a acusá-lo. Estão na sala com ele há muitas horas. O detetive diz a Crowley que ele tem dois caminhos. Se não confessar, será enviado a uma prisão de adultos. Se confessar, poderá receber ajuda. Mas é mentira. Existem dois caminhos. Um é o da punição. O outro é o que mostra arrependimento. Existe a possibilidade de reabilitação se ele confessar o que querem, que matou a irmã. Nós temos que seguir o caminho em que você vai ter ajuda para o seu problema. Esse arrependimento significa que não será acusado criminalmente ou punido. Caso contrário, ele irá para uma prisão juvenil. Você já esteve numa prisão? Eu sei como é. Eu já estive lá. Você toma banho, faz todas as necessidades, tudo na frente de centenas de pessoas que você nunca viu na vida. Você faz coisas particulares e íntimas na frente de todos os guardas. Esta mentira é uma tentativa de forçar o jovem a confessar o assassinato da irmã. A mentira, usada de modo altamente coercivo, aumenta o risco de uma confissão falsa. Outra tática geralmente usada em interrogatórios coercivos é o ataque constante à memória do suspeito. Eu não lembro o que eu fiz. Eu tentei dizer, mas vocês dizem que fui eu. Ele está tentando dizer que não lembra, mas está esgotado, está chorando. Eles o estão acusando de memória seletiva. Se você conseguir lembrar o que você quer que o sistema ouça, ele não será tão bondoso. Ele está desesperado. Eu não sei. E eles são implacáveis. Não lembro significa apenas não lembro. Mas não lembro seletivamente é muito diferente. Aqui tentam explicar como ele pode ter cometido o crime e não lembrar de nada, porque ele continua dizendo, eu não fiz, eu não lembro de ter feito. Eu não sei. Então usam a teoria de personalidade múltipla. Eu acho que existem dois lados no Michael. Existe o Michael bom e o mau. O lado bom nunca machucaria a irmã, mas o lado mau agiu sem consciência. Certo, sem consciência. Mas se eu sou o lado bom agora, então o outro está em algum lugar, eu não lembro. O que está acontecendo é abuso infantil. Ele está entrando em colapso. Está chorando, está sendo torturado. É uma cena terrível. É um interrogatório ultrajante e pavoroso. Por fim, os métodos altamente repressivos usados no interrogatório de 10 horas deixam Michael esgotado. Ele confessa um crime que não cometeu. Eu peguei uma faca. Fui até o quarto. E esfaqueei. Esses métodos em adultos e crianças levam a confissões falsas. A confissão é uma evidência que precisa ser avaliada com tanto cuidado quanto qualquer outra e, a menos que ela seja verificada e corroborada, não é confiável. Não deve ser considerada confiável. Felizmente, foram encontradas outras evidências que mostraram que Michael Crow não matou a irmã. Traços do sangue da menina foram encontrados nas roupas de Richard Tate, um andarilho visto na área na noite do crime. Ele foi condenado pelo assassinato de Stephanie Crow. Apesar das melhores tentativas legais, nem sempre é possível fazer com que o suspeito confesse em um interrogatório. Às vezes, um inocente é condenado erroneamente e, por essa razão, sempre houve a busca por um método à prova de erros para a detecção de mentiras. Há muito tempo tenta-se descobrir formas de usar a tecnologia para identificar mentiras. Este tem sido o maior objetivo da ciência do interrogatório. O primeiro detector de mentiras, o polígrafo, foi criado em 1917. Ele mede mudanças na fisiologia causadas pelo estresse gerado no ato de mentir. Nesta demonstração simples, a pessoa escreve um número e então mente sobre o número que escreveu. O número que você escreveu foi o 12? Não. Número 11?
Não. Número 8? Não. O número que você escreveu foi o 9? Não. O que detectei no teste com números foi que Kelly reagiu ao número 9. O número que você escreveu foi o 9? Não. Existe uma reação no traço cardíaco, a linha vermelha. Também há reação na atividade eletrodérmica, o traço verde. E a supressão nestas marcas na respiração. Um indício claro de mentira. A capacidade de detectar mentiras através do polígrafo vem sendo extensivamente pesquisada. A precisão varia entre 50% e 90%. Por esse motivo, o teste do polígrafo raramente é aceito em julgamentos. A pesquisa de novas tecnologias para detectar mentiras mostra resultados. Equipamentos de ponta estão sendo desenvolvidos e testados na Academia de Defesa em Fort Jackson, na Carolina do Sul. Bem-vindo à Academia de Defesa para a avaliação de credibilidade. Os pesquisadores criaram um interrogador virtual, ou avatar. O programa permite testar os efeitos de mudança de sexo e aparência nos experimentos de detecção de mentiras. Bom dia, Dr. Denver. Obrigado por concordar em falar comigo hoje. Eu vou fazer uma série de perguntas. Por favor, responda sim ou não a cada uma delas. Vamos começar. Neste teste, enquanto as perguntas são respondidas, uma câmera infravermelha registra mudanças mínimas na temperatura do rosto. Você tem mais de 17 anos? Sim. Buscamos mudanças de temperatura nas perguntas que interessam. Você está na Carolina do Sul? Sim. E a temperatura aumenta um pouco quando alguém fica nervoso com uma pergunta. Você bebe água de vez em quando? Não. Geralmente ocorrem mudanças mínimas de 1/10 de grau por milésimos de segundo. Elas aumentam rapidamente e então desaparecem para uma linha base. Você está em Fort Jackson? Não. Quando o Dr. Denver mentiu, o computador registrou corretamente a mentira, identificando as mudanças mínimas de temperatura em seu rosto, invisíveis a olho nu. Se ele estivesse respondendo essa pergunta a um guarda na fronteira, poderia haver consequências. Poderia ser uma informação significativa para o investigador, que poderia dizer: John, vamos passar para outra sala, quero fazer mais algumas perguntas. A entrevista está encerrada. Obrigado por conversar comigo hoje. Nem todas as tecnologias mais recentes se baseiam em associar uma resposta tensa com mentira. Este equipamento avalia o movimento dos olhos, quando se olha para o rosto de uma pessoa. Olhamos fotos de modos diferentes quando a pessoa é familiar ou não. Se é um rosto familiar, concentramos nos olhos, no nariz e na boca. Quando não é familiar, o padrão varia. O cérebro exige mais informação, pede mais dados sobre o cabelo, as orelhas, o queixo. Exige o máximo de informação possível. Este tipo de tecnologia poderia ser empregado em casos de pessoas desaparecidas. O policial perguntaria a um suspeito se ele reconhece a pessoa. Ele pode dizer que não, mas o movimento dos olhos talvez mostre que sim. Nenhuma dessas tecnologias é completamente confiável. Todas têm falhas. As que medem respostas tensas podem se enganar, pois a pessoa pode estar tensa mesmo quando diz a verdade. Além disso, algumas pessoas são capazes de mentir sem apresentar nenhum estresse. Mesmo a tecnologia que testa o movimento dos olhos pode errar se a pessoa simplesmente controlar o movimento deles. Mas e se fosse possível chegar mais fundo na fisiologia humana, na fonte de todas as mentiras e verdades, o cérebro? Os pesquisadores da Universidade de Columbia, em Nova York, desenvolveram um experimento para verificar se o cérebro apresenta diferença quando mentimos. O equipamento de ressonância magnética mede o aumento em áreas de atividade em partes diferentes do cérebro. No experimento, um voluntário é colocado no equipamento de ressonância magnética. Vamos começar, Bob. Está pronto? Estou pronto. O técnico pede que conte uma história. Comece a história verdadeira. A primeira história é verdadeira. Pode parar, descanse. A segunda história é falsa. Comece a história falsa. À medida em que ele conta a história, cada parte do cérebro é escaneada. Os resultados são revelados após a análise das imagens.
O que se pode ver é um número de áreas coloridas. E nestas regiões, conforme mostra o computador, há um sinal muito elevado durante o tempo em que Bob contava a mentira. Esta área aqui no centro é o giro do símbolo. Sua função é corrigir erros. Esta região do cérebro pode ajudar a pessoa que mente a monitorar o que está dizendo. O giro frontal médio é a área das histórias e das funções da linguagem também. Criar uma história pode exigir demais desta região. Cada uma destas áreas estava ativa quando Bob estava mentindo, mas não quando ele dizia a verdade. Estas novas tecnologias ainda estão em desenvolvimento e precisam ser testadas em interrogatórios reais. Será que algum dia alguma delas será 100% precisa? Não acredito. Acho que a ressonância magnética baseia-se em suposições. Não acredito que terá melhor resultado que as tecnologias pseudocientíficas utilizadas para identificar inocentes ou culpados, verdade e mentira, com base nas ondas cerebrais ou na linguagem do corpo. Acredito que tudo isso está repleto de erros e que nunca conseguiremos desenvolver a tecnologia perfeita. Muitos acreditam que jamais haverá uma tecnologia capaz de detectar mentiras em 100% dos casos. Desse modo, continuamos a depender de interrogadores altamente habilitados para descobrir a verdade. Quando a pessoa entra na sala, ela já sabe a verdade. Já tomou uma decisão. Não importa o que aconteça, não vou dizer a verdade. Mas depois de algumas horas de ficar lá, sentada e conversar, ela conta a verdade e também assina a confissão. É incrivelmente eficaz. A justiça, hoje em dia, está mais bem equipada, com policiais bem treinados em métodos não repressivos e fundamentados no entendimento profundo da psicologia e do comportamento. Chega Tabu América Latina, a série que quebra o silêncio. Domingo, 23 de maio, às 22 horas, no melhor do Nat Geo.